A liderança inspiradora é uma liderança que ela age muito pelo gatilho da similaridade. A equipe não vai precisar de nada para querer crescer. Por quê? Porque o líder vai inspirar elas a crescerem. Olá, aqui é o palestrante José Rodrigo. Hoje vamos falar sobre quais as principais dificuldades para ser um líder inspirador. E eu trouxe aqui o Josemar Lucena, que é da minha equipe. Obrigado, Josemar. Maravilha. Ele reuniu algumas das perguntas e dúvidas que as pessoas têm colocado nas nossas pesquisas, nos vídeos, nos comentários que vocês colocam. E ele trouxe aqui para mim hoje, a gente vai bater um papo sobre essas dificuldades. Vai trazer para mim essas dúvidas, a gente vai conversar sobre isso. De repente pode ser uma das suas dúvidas também. Isso mesmo, Zé Rodrigo. Há muitos questionamentos, muitas perguntas, e dentre esses questionamentos nós selecionamos umas aqui e nós vamos perguntar ao José Rodrigo. Perguntaram aqui, gerenciar conflito. Como se gerencia um conflito dentro da equipe, né? Olha que o dia a dia das empresas hoje, na verdade o dia a dia de todos aqueles que têm líderes, de qualquer instituição que tem líder, né? Ela é uma realidade que envolve conflitos. Onde tem pessoas, provavelmente vai acontecer um conflito, vai acontecer um problema. Tem até um ditado popular que diz assim, onde tem gente, tem problema, né? E é normal na liderança isso acontecer. E é interessante também que o líder, ele tenha a consciência de que isso vai acontecer. E isso é inevitável. E o grande segredo é compreender como trabalhar, como driblar os conflitos de diferentes formas como eles apareçam. Porque, de fato, conflito vai haver. Agora, qual a diferença do líder que ele sabe lidar com conflitos para aqueles que não sabem lidar com conflitos? O líder inspirador, ele é primeiro o tipo de líder que quando um conflito na organização chega ou na equipe chega, seja de qualquer natureza, ele tem ferramentas para de maneira rápida e prática driblar aquela situação conflituosa. É por isso que eu sempre digo, sabe, Josemar, que a liderança inspiradora ela é a prova de tempestades, ou a prova de crises, ou a prova de problemas. Por que eu digo isso? Porque a ferramenta de liderança inspiradora ela foi concebida no campo de batalha. Não são teorias, não são teses, não são argumentos, não são subterfúgios, não são narrativas teóricas que ensinam sobre liderança inspiradora. Mas a liderança inspiradora foi tirada do dia a dia, da prática. E onde tem conflitos. Então eu lembro que eu tive um grande conflito com uma das equipes que eu trabalhava, logo na primeira vez que eu exerci um cargo de liderança. Era uma empresa multinacional do ramo de siderurgia em Recife, e uma empresa multinacional com 500 funcionários, né, operação, manutenção e tudo mais. E onde tem uma empresa, onde tem cerca de 500 pessoas trabalhando juntas, o que é que você tem provavelmente ali? Muitos conflitos. Veja, se dentro de casa, a gente como pai de família, você como pai de família, não é? Você e sua esposa, às vezes é um casal que não tem nem filhos. E você como líder do casal ali, ou ela como líder também do casamento, vocês vivem muitos conflitos, imagina numa empresa com 500 funcionários. Então, eu vivi uma situação onde eu via, logo quando eu cheguei na empresa, recém-contratado, parte da equipe se queixando do líder, da liderança, parte da liderança nos bastidores se queixando das equipes, se queixando que as equipes não tinham comprometimento, conflitos entre o líder e a equipe, porque muitas vezes o líder para a equipe não defendia o lado deles. Sim. Tipo assim, o líder não está defendendo a nossa bandeira como equipe, como funcionário. E por vez também os líderes tinham um conflito com a equipe. Por quê? Porque eles pensavam assim, na visão deles, a equipe não tem comprometimento, não tem responsabilidade. A equipe não veste a camisa.
E acontecia de ter uma queixa da equipe para os líderes e uma queixa dos líderes para a equipe. Não só uma, várias. Então, o clima organizacional muito pesado. E eu fiquei pensando assim, será que eu vou querer crescer nessa empresa com tantos conflitos organizacionais? E eu ficava pensando também, por que que a liderança não enxerga o que está acontecendo? Por que que a liderança ela não vê esse cenário e resolve alguma coisa? Então, eu descobri ao longo dessa minha jornada nas multinacionais que os conflitos são inevitáveis. Agora, se o líder que é inspirador, ele percebe isso de uma maneira rápida, com uma visão tipo olho de Tandera. Conhece, já ouviu falar esse termo olho de Tandera? Um desenho antigo que passava na televisão, né? Sim, sim. Eu acho que é da década de 80 ou 90, alguma coisa assim. Que era uma comunidade de, Lion, né? de gatos, né? Que Isso. tinha o Lion. O Lion era o líder da comunidade dos gatos ali, né? E o Lion tinha uma espada. Thundercats. Eram os Thundercats. Os gatos trovão, né? Que chama, né? E todas as vezes que tinha um conflito, o que acontecia? O Lion, ele pegava a espada dele, o Lion que era o líder, pegava a espada dele, chamada de espada de Tandera, e colocava no olho assim, e fazia o grito do líder do Lion, né? Que era Thunder, Thunder, Thundercats, ho! E quando ele fazia isso, a espada crescia um olho aqui assim, né? E ele conseguia expandir a visão dele e enxergar o que ninguém enxergava. Os liderados dele, todos corriam para atender o chamado dele. Todos os gatos ali ao redor do Lion corriam imediatamente para atender o chamado do líder, porque naquele momento ele ligou a chave do olho de Tandera, que era o olho que dava para ele uma visão além do alcance. Agora, né? Rodrigo. Então, o que acontece? Fechando essa questão do Lion, o líder inspirador, ele resolve conflitos de maneira mais rápida porque ele aciona esse olho de Tandera, esse olho que faz enxergar o que ninguém consegue enxergar. E isso não funciona assim, tipo, eu sou um líder inspirador, então meu olhar sempre vê tudo 24 horas por dia. Não. Esse olhar, ele é como se fosse de fato o Lion, que pega a espada e aciona esse poder de enxergar o que ninguém enxerga. Então, o líder inspirador, ele tem o seguinte, vem um conflito, o conflito funciona como uma espada. Então, tá tendo um conflito, um jogo de poderes, uma rixa na empresa, uma discussão, uma competição agressiva. Nesse momento, o líder inspirador, ele percebe esse movimento e aciona nele o movimento de procurar enxergar o que ninguém está enxergando. E esse processo faz trazer para ele uma visão de como proceder diante daquele conflito. Do que fazer, a quem recorrer, como conversar, como dialogar com as pessoas, como tratar com a equipe de maneira imediata. Por quê? Porque no conflito desencadeou o olho de Tandera dele e ele aí percebeu que já estava enxergando coisas que a empresa não enxergava ou até mesmo que a equipe não enxergava. Então fica muito mais fácil de resolver conflitos quando o líder enxerga no conflito aquilo que ninguém enxerga. Mas ele não faz isso 24 horas. Ele aciona esse poder como o Lion fazia lá nos Thundercats. Thundercats precisa agora de enxergar o que eu não estava enxergando. Só com essa consciência já é suficiente para, com mais rapidez, contornar conflitos. Então, Rodrigo, entende-se que o líder, que ele pode ter conhecimento técnicos, conhecer de várias coisas, mas se ele não souber gerenciar a equipe, ele pode perder ali o seu cargo. E eu diria até mais. Eu diria que esse gerenciamento de equipe, do líder inspirador especificamente, não tem a ver com cuidar de planilhas, por exemplo, ou cuidar somente de números, ou indicadores, ou metas. Porque o conflito, ele não tem ligação direta com números, ou com dados, ou planilhas.
Dificilmente numa empresa são as planilhas que pedem demissão, né? Dificilmente numa empresa são as metas que pedem para ir embora. Dificilmente numa empresa são os KPIs, os indicadores, os softwares, os programas de gerenciamento que geram brigas, invejas, discussões, não é? Competição. Isso tudo é gerado por pessoas. Então, o líder inspirador, ele é mais até do que um gerenciador desses conflitos. Ele é diferente por quê? Porque ele consegue interpretar gente, interpretar como as pessoas funcionam. Porque se ele só olha como líder as planilhas, as metas, os dados, os indicadores, os KPIs, esquece das pessoas, ele de fato está exercendo uma função de gestor, de gerente. E não tem nada ruim com isso, não tem nada de errado. Isso é ótimo. Uma empresa precisa ser gerenciada, uma empresa precisa de gerência e de gerenciamento e de boa gestão, perfeito. Mas liderança é diferente. Conflitos entre seres humanos não se resolve com gerência. Que o gerenciamento vai ser uma ferramenta que ele vai usar. Né? Perfeito. É uma ferramenta que ele vai usar. Mas a liderança tem a ver diretamente com entender de pessoas. Por que que fulano está tão rebelde? Por que que Beltrano é tão competitivo? Por que que fulano briga muito com Beltrano? Por que que fulano está querendo sair da empresa com inimizades ou intrigado com a liderança ou não tem controle emocional? Tudo isso não são planilhas, nem softwares, nem indicadores que fazem. É gente que tem alma, que tem coração, que tem cérebro, né? Então, o líder inspirador, ele, além de gerenciar pessoas com planilhas, indicadores e tudo mais, ele lidera a pessoa. Ele sabe até onde aquele ser humano pode ir ou onde não pode. E os gatilhos que fazem as pessoas fazerem o que elas fazem, ou dizerem o que elas dizem, ou pensar o que elas pensam. A diferença do gestor, do gerente de conflitos, somente para um líder que lida com conflitos, é que o líder ele interpreta o ser humano, interpreta as pessoas. Alguém pode estar em conflito na empresa porque, por exemplo, está com um problema na família. Exatamente. Não é? Ou porque está com um problema na saúde, ou porque está preocupado. E esse líder, ele consegue, se ele identifica isso, ele consegue ver, né, a diferença do funcionário da quinta, da sexta-feira, como foi que ele chegou, para ele tentar descobrir a mudança, né, do comportamento dele. Um líder inspirador, quando ele lê pessoas, o que eu chamo de código de barras do ser humano, quando ele dá um bom dia na empresa, a resposta que ele recebe, ele já consegue interpretar se aquele bom dia foi um bom dia de alguém motivado, de alguém desmotivado, de alguém irritado, de alguém preocupado, de alguém tenso, de alguém estressado, de alguém depressivo. Só pela resposta. Quando ele entra numa reunião, seja online, seja presencial, ele já consegue fazer, como um leitor de código de barras, a interpretação daquelas pessoas. E aí ele lê quem ali está agitado naquela reunião, quem ali está preocupado, quem está distraído, quem está interessado, quem está dizendo assim, mais uma reunião que não vai dar em nada. E rapidamente, quando esse líder, quando um gerente entra numa reunião dessa, ele não consegue ler isso, ele não consegue interpretar. Mas quando um líder inspirador ele entra numa reunião, ele em 30 segundos ele faz a leitura dos seres humanos que estão ali e ele já consegue entender por onde ele vai começar, por onde ele vai conduzir, pelo estado de espírito, de interesse, de resposta, de como as pessoas estão falando daquela reunião. Então por isso que o líder inspirador está anos-luz na frente dos líderes normais ou daqueles que só se preocupam com gerência. Porque ele não se interessa apenas por números que o funcionário pode, o seu liderado pode gerar, mas como é que ele vai gerar, da forma que ele vai gerar. Ele valoriza os números, valoriza as métricas, valoriza as planilhas de desempenho, valoriza os KPIs, valoriza tudo isso. Mas ele sabe que isso tudo só funciona porque tem seres humanos ao redor
daquele projeto da empresa, do que a empresa faz. Então ele entende que a preocupação dele deve ser em torno de 10% nesses números, nessas planilhas, nesses KPIs, e os outros 90% como olho de Tandera, olhando os seres humanos, as pessoas. Ok, José. Tem outra pergunta aqui, diz assim, engajar a equipe. Como engajar a equipe, né? O líder inspirador pode engajar a sua equipe. Essa é uma expressão assim muito comum. De cada 10 líderes hoje, de qualquer empresa, pequena, média, grande, com 2 funcionários, com 2 pessoas na equipe, ou com 200, ou que está com 2.000 funcionários na liderança dele, a pergunta é a mesma. Como eu faço para engajar a minha equipe? Mas aí vem uma pergunta, dentro da pergunta. O que é engajamento? Eu estava com essa questão na mente. Seria vestir a camisa? Pois é. O que é esse engajamento? Engajamento é a mesma coisa do termo felicidade. É a mesma coisa do termo rico, riqueza. Por exemplo, uma pessoa feliz, para mim, é uma coisa. Para você, pode ser outra. Para o Renan que está ali controlando a câmera, é outra coisa. Se a gente sair na rua e for perguntando com um microfone para cada 100 pessoas o que é felicidade, provavelmente cada uma vai dar uma definição diferente. Riqueza é um termo também que ele é muito subjetivo. Por quê? Riqueza para mim pode ser ter saúde. Para outro pode ser ter a sua espiritualidade em dia. Para outro, riqueza pode ser ter dinheiro. Mas para aqueles que acreditam que riqueza é ter dinheiro, quanto dinheiro? Para uns, riqueza é ter 100 mil. Para outros, riqueza é ter 1 milhão. Para outros, 1 bilhão. Para outros, 1 trilhão. Então, até o conceito de riqueza com relação a dinheiro, ele é relativo. Então, engajamento é um termo semelhante à felicidade e à riqueza. Para mim, engajamento na equipe é uma coisa. Para o outro líder é outra. Então é muito importante cada líder saber exatamente o que para ele é uma equipe engajada e não apenas ficar no âmbito do desejo. Eu queria que a minha equipe fosse engajada. Certo, Zé Rodrigo, alguém dizendo para mim, né, por exemplo. Certo, Zé Rodrigo, você quer a sua equipe engajada, mas você não está desenhando o que é esse engajamento para você. Porque o engajamento tem a ver com o tamanho da empresa, tem a ver com a cultura da empresa, tem a ver com a missão da empresa, com as metas e tem a ver com o tipo de líder que essa equipe tem. São vários fatores. São vários fatores que definem o tipo de engajamento ideal para aquela empresa. Então, um líder inspirador, ele sabe muito bem deixar claro para a equipe o que para ele, ou que para o projeto, é importante de engajamento daquela equipe. E detalhe, se a equipe não tiver clareza em o que é ser engajado dentro daquele projeto, dentro daquela empresa, dentro daquela missão, se ela não tiver clareza, ela não vai ser engajada nunca. Então, uma das grandes coisas que um líder precisa fazer para ter uma equipe engajada, primeiro, definir para si claramente o que para ele e para a empresa é engajamento. Segundo, deixar isso muito claro para quem? Para a equipe. E terceiro, mostrar para a equipe que ele também é engajado com o que ele está dizendo que é importante se engajar. Porque uma coisa é o líder dizer assim, equipe, é muito importante que a gente seja focado no que a gente faz. Mas a equipe não vê o líder sendo focado no que ele faz. Ou focada, se for a líder, né? Sim. Equipe, é muito importante a gente ser pontual. Mas a equipe não vê o líder sendo pontual. Então, por engajamento, é como criar filho. A gente engaja muito mais pelo exemplo do que por aquilo que a gente quer do filho. Filho, leia mais.
Você não está lendo, você está com dificuldade de leitura, está tirando nota baixa em português, em redação, em leitura, porque você não está lendo. Procura tirar mais tempo para ler. Aí eu pergunto para esse pai, o filho está vendo você, pai, ler algum livro? Você lê alguma coisa? Você lê jornal? Você lê revista? Você lê Bíblia? Você lê qualquer outro livro? Quiçá na sua casa existe um ambiente que tem uma biblioteca ou uma estante onde que tem alguma coisa de livros, onde o seu filho entenda que aquilo ali é do seu pai usa, que a mãe usa para ler? Não, não tem. Como é que você vai convencer o seu filho a ler se ele não vê ninguém lendo dentro de casa? A escola não vai fazer esse papel. A influência é do líder da família, do pai ou da mãe, não é? Filho, coma a salada. Qual a salada que o filho vê o pai comendo na mesa? Não é? Nenhuma. Então eu não posso cobrar algo de alguém se eu não sou o agente dessa transformação. Engajamento é a mesma coisa. Se o líder cobra, se engajamento para o líder for vestir a camisa, a equipe tem que ver o líder vestir a camisa da equipe. Se o engajamento para o líder for a equipe ter comprometimento com prazo, quando a equipe pedir alguma coisa para o líder que ele der um prazo, ele tem que ser cumprido, para ele ser exemplo. Então, essa é a quarta coisa do engajamento. É o líder ser o engajamento que ele quer da equipe. Ele tem que ser aquilo que ele quer que a equipe seja. Então, a minha equipe está desmotivada. A pergunta é, você está motivado? Ou você está deixando transparecer no seu andar, no seu olhar, na sua fala, que está desmotivado? Nenhum líder desmotivado tira a motivação da equipe, porque liderança é influência. Nenhum líder que desengajado engaja a equipe. Se engajamento para o líder for uma equipe que se interage mais, que conversa mais, que troca mais ideias entre si, que se comunica mais, e esse líder não conversa com a equipe, esse líder não troca ideia, esse líder não dialoga, esse líder não conversa, essa equipe não vai ter esse engajamento de comunicação, não. Nunca. Porque o líder não está sendo aquilo que ele precisa que a equipe seja. Então, essa é a regra do engajamento. Primeiro, identificar o que é engajamento para você. Segundo, deixar claro para a equipe o que é isso e o que ela precisa fazer. Terceiro, o líder tem que ser o espelho. Ele tem que dar o exemplo. E quarto, a equipe tem que perceber que ele também dá o exemplo. Sem isso, não existe engajamento. Ô Zé Rodrigo, aquele processo de interação para os novos funcionários, essa interação, o líder inspirador, ele utiliza para fazer a equipe se engajar, é como um início de um engajamento da equipe para a empresa? É fundamental. Por quê? Porque existe uma coisa na liderança inspiradora chamado gatilho da similaridade. O que é o gatilho da similaridade? O gatilho da similaridade é o seguinte: a gente, né, tem um mecanismo na nossa estrutura neurológica chamada de neurônios espelho. Neurônios espelho. O que é o neurônio espelho? É o seguinte: se eu assisto muito conteúdo de quem pega onda, qual é a tendência minha? É desejar pegar onda. Eu posso ser um surfista profissional, mas eu vou desejar até comprar uma prancha e dar umas pranchadas por aí, ou dar umas surfadas amadoras por aí. Porque o meu sistema neurológico, através do que se chama neurônios espelho, vai tender a fazer com que eu seja alguém semelhante àquilo que eu vejo, aquele surfista. Por que você acha que numa cidade onde tem praia, uma determinada praia que tem muita onda para surf, quase todo menino lá é surfista, não é? Todo menino lá tem uma prancha. Por quê? Neurônios espelho. A criança já vai crescendo com aquela similaridade muito próxima influenciando. E aí isso leva ele a tomar decisões de ser surfista. Porque numa comunidade, numa favela,
que tem muito campo de várzea, campo de futebol de várzea, Sim, sim. os meninos desejam ser jogador de futebol. Todo mundo lá joga bola. Por que que num ambiente onde as crianças, elas jogam videogame, as outras crianças sentem o desejo de serem como elas e jogarem também? Neurônios espelho. Neurônios espelho. Na liderança dentro da empresa é a mesma coisa. Quem é o principal agente de neurônios espelhos de uma empresa? Os líderes. Os líderes. Se esse líder pega integra muito bem os novatos e valoriza a chegada deles, valoriza reconhecendo também o valor que eles têm, a importância que eles têm, e deixa isso muito explícito, muito claro para todos os outros da equipe, qual é a tendência por neurônios espelho dessa equipe? Fazer a mesma coisa. E quando esse que hoje é novato recebeu esse tratamento da liderança, essa valorização e reconhecimento, um dia ele vai ser, vai deixar de ser novato para ser mais sênior, mais experiente. Qual a tendência dele? Fazer a mesma coisa que fizeram com ele quando os outros chegarem. Verdade. Então, tudo isso, o pivô foi o líder que foi por gatilho da similaridade. A liderança inspiradora é uma liderança que ela age muito pelo gatilho da similaridade. A equipe não vai precisar de nada para querer crescer. Por quê? Porque o líder vai inspirar elas a crescerem. E dentro disso tem um outro detalhe. Por isso que o nome chama liderança inspiradora. O que é inspiração? Inspirar. O termo original da palavra vem da fisiologia humana. Inspirar significa colocar ar para dentro, inflar os pulmões, que significa, para os seres humanos, ter oxigênio. Que significa o quê? Vida. A gente viveu agora um momento de coronavírus, de problema de insuficiência pulmonar por conta do coronavírus. E uma das coisas que acontece é essa. O vírus atinge os pulmões e diminui a sua capacidade de receber oxigênio e de oxigenar o corpo também. Então, o que acontece? Perde-se a vida fica ameaçada. Teve o isolamento, né? O isolamento, exatamente. E aí o que acontece? O líder inspirador, ele usa esse fundamento de inspirar, de colocar ar para dentro para gerar vida. Então o que acontece? O que é uma liderança que inspira? É aquela que injeta oxigênio nas pessoas. Então esse colocar ar dos pulmões, entregar oxigênio, faz com que as equipes, de fato, se oxigenem da influência desse líder inspirador. E pelo gatilho da similaridade, os líderes conseguem, de fato, fazer com que a interação e que também a integração, né? Porque aqueles funcionários novos que chegam na empresa, eles precisam o quê? Sentir um ambiente de liderança inspiradora. O que não aconteceu comigo na história que eu contei anteriormente, que eu cheguei, vi um ambiente completamente ácido, hostil, e fiquei me questionando se eu iria ali ter futuro ou não. Então, tanto para a interação quanto para a integração dos novos funcionários, colaboradores, essa liderança precisa ser uma liderança que oxigena o ambiente e pelo gatilho da similaridade, eles entram no clima e, inclusive, isso é essa a definição de clima organizacional, de ambiência. Então, os RHs, né, os gestores de gente e gestão, têm sempre essa preocupação na cabeça. Como melhorar o clima? Como melhorar a ambiência? É justamente isso, o oxigênio. E só uma liderança inspiradora consegue entregar um ambiente agradável para as pessoas, traz vida, para as pessoas se integrarem e os novos que chegam entrarem nesse mesmo ritmo. Ok.
Rodrigo, tem uma pergunta que é o seguinte: como atuo como líder? Tudo para mim será novo e desafiador. Entendi. Novo e desafiador. E de fato é verdade, não é algo que não é desafiador. A liderança também é algo desafiadora, como qualquer coisa nova que a gente vai fazer na nossa jornada. Mas tem um detalhe: nós não podemos cair no engano de pensar que só porque eu tenho o dom de liderar, eu vou ser um bom líder. Ou se eu não me considero alguém que tem o dom, eu não vou conseguir liderar. E aí isso fazer eu travar. Não depende só do dom. Não depende só do dom. Depende principalmente da prática, do dia a dia. Então, a liderança, líderes que têm um traço de liderança inato, como dom, podem ser líderes com mais tranquilidade. Mas não quer dizer que eles serão, porque eles não colocaram a mão na massa. Mesmo se você não se sentir com um dom especial, ter nascido com o talento de liderar, você consegue ser um líder inspirador, porque é muito mais técnica, muito mais prática e mão na massa. Um jogador de futebol, ele pode ter nascido com o talento de jogar futebol, mas se ele não treinar o suficiente, jamais ele vai chegar num nível profissional. Veja o caso do Messi, veja o caso do Neymar, de tantos atletas olímpicos. Onde que a gente vê isso muito? Nas Olimpíadas. Atletas que têm talento, têm o dom para aquele esporte. Mas quantas horas a fio aqueles atletas não treinam exaustivamente para alcançar aquela medalha? Não é? Atletas de diversos esportes. Pega o exemplo, por exemplo, do Rogério Ceni, o goleiro do São Paulo, que agora é técnico de futebol. Ele foi considerado não, ele é o goleiro mais artilheiro do mundo. Mas ele nasceu com a habilidade para bater falta? Poderia dizer até que sim. Mas, se ele não treina exaustivamente durante a carreira dele, se depois de um treino do clube, do time, ele não fica batendo 150 faltas pro gol para aperfeiçoar a técnica dele, ele não seria o artilheiro Rogério Ceni. Então, a liderança que você almeja, ela vai ficar muito mais fácil se você entender que você também pode e não deixar nada ali travar. Não deixar nenhum pensamento limitante te travar, achando que você não vai ser o líder que você merece, ou que você não consegue. Ou todos conseguem serem líderes inspiradores, nascendo com dom ou não. É apenas uma questão de treinamento e de estudo e de treino. Tem uma frase que eu sempre digo nas palestras, Josemar, que é o seguinte, nas palestras nas empresas: líderes que estudam liderança, eles alcançam resultados mais rápido. Porque não tem a ver com ter nascido com dom, tem a ver com preparo, tem a ver com conhecimento, com estratégia e com técnica. E se você está começando, você também pode chegar lá. É só colocar a mão na massa. Muito bom. Então, o líder tem que treinar. Tem que treinar. Uma outra pergunta diz o seguinte: como um líder tem que agir e tratar os companheiros de trabalho? É isso aí. A liderança, eu sempre lembro para os meus mentorados, para as pessoas que assistem as minhas palestras, para os meus alunos de treinamento, aqui no canal, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares. A verdadeira liderança inspiradora, onde é que ela nasce? Ela nasce em casa. É no seio familiar que nasce o verdadeiro líder, e principalmente o líder inspirador. É a conduta dele como pessoa na rua, com os amigos, que diz se ele é líder ou não. Não existe líder inspirador somente nas quatro paredes da empresa, no ambiente corporativo, ou na igreja, ou na organização não governamental, na ONG, no terceiro setor. Não. O líder inspirador, ele está além das paredes. Ele tem que agir em todos os lugares. Em todos os lugares. A conduta dele como gente líder, o ser humano líder. O berço da liderança inspiradora é a própria casa. Como é que eu sou com meus amigos? Eu sou inspirador para os meus amigos? O que é que um amigo meu diz quando eu me ausento? Qual a opinião das minhas amizades com relação à minha conduta? Qual a opinião da minha esposa quando ela está conversando com as amigas no salão de beleza?
Qual a opinião do meu marido quando o meu marido está conversando com os amigos no futebol? Qual é a opinião dos meus filhos quando eu não estou em casa? Qual é a opinião do meu pai sobre mim? Qual a opinião da minha mãe sobre mim? É a minha conduta em família e no meu convívio social que mostra que tipo de líder eu sou. Então a liderança inspiradora começa em casa. E esse líder que se preocupa em ser um líder global, em qualquer lugar, desde a sua casa, ele vai ser um grande líder na empresa. Então podemos dizer que um líder inspirador seria um estilo de vida? É, total. A liderança inspiradora, ela não é um cargo na empresa. A liderança inspiradora não é o seu crachá dizendo José Rodrigo, supervisor, José Rodrigo, coordenador, José Rodrigo, diretor. Isso pode ser um cargo de chefia, um cargo de gestão. Mas o meu cargo de liderança, eu primeiro exerço em casa, na rua, na igreja, com os meus amigos. E isso, como consequência, entra dentro da empresa. Sim. Então, de fato, é um estilo de vida. Não é apenas um cargo. Para você que está começando ou para você que já é líder, entenda o seguinte: o teu status na empresa não é o que determina que você é líder inspirador ou não. Eu sempre digo que a liderança, existem dois tipos, a de fato e a de direito. O que é a liderança de fato? A liderança inspiradora de fato. É aquela liderança que um amigo reconhece ele como líder, a mãe reconhece ele como líder, os filhos, a esposa ou o marido dela reconhece ela como uma líder. E aí na empresa é só uma consequência. Essa pessoa é uma líder de fato. Ela não tem nem o cargo de supervisor, de coordenador, de diretor, de presidente, mas ela lidera. As pessoas sentem que ela é uma líder ou ele é um líder, mesmo sem o cargo. Esses são os líderes de fato. Nem sempre é uma consequência. Nem sempre esses têm o cargo. Mas quando você entra para a posição de supervisor, diretor, coordenador, gerente, você é um líder de direito, porque foi assinado no teu contrato, no teu carteira de trabalho. Sim. E no teu crachá. Você tem o direito de liderar. Você tem a autorização legal para liderar naquela organização, porque você foi colocado naquele posto. E foi te dada autoridade para isso. Autorização para isso. Mas não quer dizer que você seja um líder de fato. Não quer dizer que você seja reconhecido como líder pelas pessoas. De repente, tem líderes que a empresa reconhece ele como líder, porque dá um cargo a ele de liderança, ou de chefia. Mas a equipe não reconhece. Quantas empresas tem por aí que a equipe diz, fulano é líder porque tem sempre um motivo. Porque, sei lá, babou, foi apadrinhado, porque puxou o saco do chefe, porque é filho do dono, porque é assim com não sei quem, porque alguém colocou. Mas a equipe olha para ele e diz, esse cara não é um líder não. Ele foi colocado lá como líder, mas ele não é um líder. Mas tem aqueles que a equipe diz, o líder aqui é fulana, o líder aqui é fulano. E às vezes acontece de um líder de fato ser promovido a um cargo de liderança e ele exercer por direito. Acontece também. E aí é o melhor dos mundos, porque a equipe reconhece e ele nasceu da terra, ele brotou, ele germinou ali. Ele não foi colocado na prateleira. Você vai ser o supervisor, o coordenador, como líder de direito. Então, duas categorias, os líderes de fato e de direito. Qual é o meu conselho? Se você é um líder de direito, busque ser um líder de fato. E se você é um líder de fato, busque ser um líder de direito. Busque seu crescimento, sua promoção. Ok. Mais uma pergunta. Como faço para elevar a equipe ao nível máximo? Primeiro, definir o que é o máximo, não é? Definir o que é o máximo.
O máximo para uma empresa pode ser a equipe nunca reclamar que tem que fazer hora extra. Então, se a gente bota a equipe em hora extra e a equipe não reclama, essa equipe tá no máximo. Ou o máximo é sempre bater as metas, por exemplo. Comum isso, né? O que é uma equipe boa para muitas empresas? É aquela que sempre bate a meta. Se não bater a meta, né? Tem muitas equipes então que se queixam, Josemar, que dizem assim, a gente aqui só é bom se bater a meta. Se a gente um mês não bater a meta, a gente não presta para a empresa. Quantas vezes isso não é falado nas empresas, nas equipes? A gente aqui só presta se bater a meta. Então, a gente só está no máximo rendimento da gente se alcançar a meta. E às vezes não é verdade. Então, como ter o máximo da sua equipe? É a mesma coisa do engajamento. Primeiro, definir claramente o que é o máximo para aquela empresa e para aquele departamento e deixar isso muito bem claro, para a gente saber qual é o caminho e traçar também a estrada rumo a esse máximo. Não adianta eu, como líder, dizer a minha equipe precisa atingir o máximo de performance e não dizer para ela o que é o máximo sim. E depois, em segundo plano, dizer como chegar lá. Não é? Exatamente. Então é minha função dizer qual é esse máximo que eu quero da minha equipe e mostrar para ela qual é o passo a passo, qual é a estrada até lá. Acontece muito, né? O líder cobra muito que a equipe chegue ao máximo, mas não dá recursos para que a equipe chegue. Às vezes nem explica o que é o máximo e não dá o recurso. É muito fácil, as empresas têm muito essa queixa das equipes, dos funcionários, do colaborador. Qual é a queixa? Vou dizer a frase, entre aspas. É muito fácil cobrar, difícil é fazer o que eu faço. Então assim, a liderança aqui cobra muito. Cobrar é fácil, difícil é fazer. Então, essa empatia corporativa por parte da liderança é muito importante. É a liderança se colocar no lugar do outro e perceber, né? E mostrar qual é esse máximo, mostrar a estrada e também caminhar junto. Não basta apenas eu dizer para o meu filho pequeno, que está engateando, que ele levante e comece a andar. Eu tenho que pegar na mão. Eu tenho que pegar na mão e tenho que sustentar. Até ele andar sozinho na estrada, se equilibrar, ganhar confiança e eu soltar a mão dele. A liderança inspiradora é a mesma coisa. Eu tenho que dizer o máximo, dizer a meta. Ande. Dizer como fazer. Levante, se apoie e pegar na mão. Então são 3 passos para a equipe chegar no máximo que eu quero como líder. Definir o máximo, deixar claro para ela, desenhar a estrada e pegar na mão até pelo caminho. É isso. Ok. Mais uma pergunta. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos falar mais um pouco. Administrar pessoas. Como eu posso administrar pessoas? Administrar pessoas é o sinônimo de gerenciar pessoas. É o sinônimo de gerir pessoas, não é? Principalmente entendendo de gente. Para gerenciar uma empresa, os departamentos, eu preciso de softwares, ferramentas, indicadores, planilhas, gráficos e dados. Com isso eu gerencio uma empresa. Mas para gerenciar pessoas, não. É como a gente falou no começo. Estude mais sobre gente. Estude mais sobre a alma humana. Sobre você. Como é que você funciona? O que eu chamo de código de barras do ser humano. Você se entende? Você se compreende? Você sabe quem é você? Como você funciona? O que te deixa agitado? O que te deixa distraído? O que te deixa preocupado? O que te deixa estressado? Irritado? Como é a tua máquina? Uma vez conhecendo você, você começa a ler o código de barras das outras pessoas. Como essas pessoas ficam agitadas? O que deixam elas distraídas, motivadas, inspiradas? Então não tem outra para, de fato, gerenciar pessoas, administrar pessoas, liderar pessoas, tem que entender de gente. Sobre pessoas, né? Mais uma. Como
fazer a coordenação da equipe, como coordenar a equipe. Aham. A coordenação da equipe exige uma coisa muito interessante. 4 passos fundamentais, na verdade. Que é observação de como as pessoas agem, de quais são os talentos dela, as habilidades delas. Observação de como é que cada membro da equipe funciona, como é que aquela equipe ela reage em determinadas situações, como é que aquela equipe sofre pressão, se ela suporta pressão, cobrança ou não, se ela gosta mais de elogio ou de menos elogio, se ela gosta mais que pegue na mão dela e siga com ela ou deixe ela andar sozinha. Então, primeiro, observação das pessoas. Segundo, extrair as melhores habilidades das pessoas. Existe uma coisa chamada hard skills. O que são as hard skills? São as habilidades técnicas. Aquilo que a gente aprende na faculdade, no curso técnico. O mecânico, a hard skill dele de mecânica, ele aprende num curso de mecânica, em um curso superior de engenharia mecânica, nas apostilas dos livros. A parte técnica é a hard skill. Existem as best skills não, é depois. As soft skills, que são as habilidades comportamentais, as habilidades humanas, a minha inteligência emocional, o meu comportamento. Então, primeiro eu observo as pessoas e extraio e mapeio quais são as hard skills e as soft skills da minha equipe, as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. Mas tem uma habilidade entre as duas, que é o que eu chamo de best skills, que é o quê? Aquela habilidade maior, o destaque, a melhor de todas. Aquela habilidade que faz o Messi ser o Messi, que faz o Cristiano Ronaldo ser o Cristiano Ronaldo, né? Que faz a Rebeca Andrade da ginástica ser a Rebeca Andrade. Então é uma coisa entre o comportamento e a habilidade técnica, que está entre os dois, que só ele tem. É muito importante que eu saiba uma característica de habilidade das pessoas da equipe que só fulano tem, só Beltrano tem. Então, só consigo saber isso se eu observar, é o primeiro passo. Então, observar a pessoa, extrair a best skill dela, que é a interseção entre o que ela é tecnicamente e o que ela é como pessoa. E aí eu tiro o melhor dela. Uma vez que eu faço isso, eu vou para o terceiro passo, que é o alinhamento disso com a tarefa. Porque se eu vou colocar ela numa tarefa que ela não tem, não vai dar resultado. A habilidade ou o desejo ou a predisposição, não vai dar resultado. Então eu preciso alinhar com a tarefa. Por isso que tem tanta gente errada no lugar errado nas empresas. Porque não cumpriu essas etapas. O líder não observou, ou a liderança não observou, não tirou a melhor habilidade e não alinhou com a tarefa. Então é muito importante alinhar o que as pessoas têm de melhor com as tarefas. Não dá para colocar o goleiro de centroavante. Não dá para colocar o centroavante de ponta direita. Até tem jogadores, né, que atuam em duas posições, né? Mas eu digo para você, raramente um atleta de alto nível de um time top da seleção brasileira, ele faz 2 posições ou 3. Ele pode dar uma passadinha por ali, mas o auge dele é em uma posição só. Se sobressai mais naquela posição. E é ali onde o técnico escala ele. Então é muito importante esse alinhamento com a tarefa. E, por fim, o quarto passo é a delegação. Delegar. O líder inspirador não tem medo de delegar. Não tem medo que a equipe ande sozinha. Não tem medo que a equipe erre. Então, aprender a delegar é fundamental para ser um líder inspirador. E é uma etapa fundamental para que você possa ter a equipe na mão. E a equipe gerando resultados. E a equipe fazendo o que tem que ser feito. Então, são essas 4 etapas. Observação, extração, alinhamento e delegação. Ok. Vamos à nossa última pergunta. Massa! A última pergunta é: como liderar de forma simples? A liderança, ela não é fácil, mas ela é simples.
Quem complica a liderança somos nós. Mas a liderança, ela é muito simples. Pega, por exemplo, o exemplo de Jesus, que é para nós e para o mundo cristão um grande exemplo de liderança. Inspirador. Liderança inspiradora. E Jesus, ele tinha algo na liderança dele que era justamente essa característica de ser simples. Por exemplo, como que ele montou a equipe dele? Ele pegou a equipe dele de homens que tecnicamente provavelmente não teriam sucesso, porque eles tinham outras habilidades. Jesus, os discípulos, eles tinham outros talentos, né? Um era pescador, né? O outro vivia nas aldeias, o outro comercializava isso ou aquilo, cobrador de impostos. Cada pessoa ali, cada discípulo tinha uma característica. E Jesus, ele, de uma maneira simples, reuniu todos aqueles com características diferentes em prol de um mesmo objetivo. É essa a simplicidade da liderança. É simples. Tendo um objetivo, fazer com que as pessoas que trabalham com a gente dirijam-se, caminhem, né? Lutem, corram em prol daquele único objetivo. Se o líder tiver vários objetivos, estragou a liderança. Estragou a liderança. O ser humano não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas e construir uma estrada ao mesmo tempo. Ele pode até fazer várias coisas ao mesmo tempo. Dizem, né, que a mulher, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. De fato, a mulher ela tem esse talento a mais até. Tem homens também. Mas esse é um traço da mulher, de fazer mais coisas ao mesmo tempo. É natural, é verdade. Mas tem um detalhe. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ela não consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Uma coisa é fazer ao mesmo tempo, outra coisa é se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Então Jesus conseguiu fazer um cobrador de impostos, um pescador, outra pessoa que tinha outra atividade, outra habilidade, focarem em uma coisa só, que era a missão de levar o evangelho para o mundo. Então, tanto é que o que ele diz para Pedro, né? Que era o pescador. Sim. Pedro, não é? Você é um pescador, vem comigo para que você seja pescador, que eu te farei, não é? Pescador de almas. Pescador de almas. Então, Pedro, não dava para Pedro ficar pescando e ao mesmo tempo ir lá e trabalhar na equipe de Jesus, evangelizando e tudo mais. Jesus teve que dar para ele um novo objetivo. Primeira coisa é essa. A liderança é simples. O líder tem que primeiro desenhar um objetivo só. E as duas outras coisas fundamentais é o seguinte: fazer a equipe se sentir importante e criar um futuro. A liderança é simples quando as pessoas têm um objetivo. E quando as pessoas se sentem importantes e criam um futuro. Quando Jesus montou a equipe dele, ele fez os discípulos se sentirem pessoas importantes. Através de quê? Da conduta dele, da valorização que Jesus dava aos discípulos, do tratamento que ele dava aos discípulos, do carinho que ele tinha com os discípulos. E os discípulos se sentiam importantes. Então a equipe tem que se sentir importante, de algum modo, para a liderança ser inspiradora. E por fim, essa equipe tem que enxergar um futuro. Ela não pode estar olhando para o passado. Veja bem se não é verdade. Veja bem se não é verdade. Quando alguém enxerga um futuro naquilo que ele faz, ela fica mais motivada ou menos motivada? Mais motivada. Se ela não vê nenhum propósito naquilo que ela não enxergar nenhum propósito naquilo que ela faz, ela não se inspira para fazer. Pegue o exemplo de uma criança que está começando a andar. Por exemplo, a criança, ela fica ansiosa para andar e quando o pai segura na mão, que ela está lá segurando a mão do pai ou da mãe ou do cuidador, ela já quer sair o quê? Andando. Os passos, né? Foi assim comigo, foi assim com você, foi assim com você que está assistindo a gente agora.
a gente ficava ansioso a querer andar. Sabe por que a gente ficava ansioso para querer andar? Sabe por quê? Porque andar pra gente significava uma coisa muito importante. Sabe o que significava para mim, para você? Aprender a andar, quando a gente aprendeu a andar? Liberdade. Isso. O futuro que um bebê vê de 1 ano e 2 meses, quando ele está começando a andar, em querer andar, é porque ele sente que ele vai poder ir ali pegar o carrinho dele sozinho. Ele sente que vai poder correr. Ele sente que vai poder ir, não é? Para um lugar ou para o outro, para ali ou para acolá, sozinho, como os adultos fazem. E aí ele diz, o meu futuro, se eu andar, vai ser ter mais liberdade. Porque agora eu vivo no colo do meu pai, eu vivo no colo da minha mãe, me pegando para todo que é lado. Isso é muito chato. Se eu andar sozinho, eu vou ficar livre. Então, é o enxergar o futuro de liberdade que dá à criança cada vez mais desejo de querer andar sozinha. Andar. A equipe é a mesma coisa. Se o líder não faz a equipe ver futuro no que ela faz, não adianta. Se um embalador não vê futuro no trabalho dele de embalar, ele vai ficar desmotivado a vida inteira. Se um projetista, se um técnico, se um engenheiro de qualquer coisa não vê um futuro naquilo que ele faz, ele vai se desmotivar. Então, são 3 princípios básicos para a liderança ser simples. É ter um objetivo só, fazer a equipe se sentir importante, criar um futuro. Feito isso, ela fica simples. Os 3 pilares. Ter um objetivo só com a equipe, fazer ela se sentir importante e criar um futuro. E aí, com esse caminho, você se torna o líder inspirador que você merece. Rodrigo, a liderança simples não quer dizer que ela é rasa, que você não vai se aprofundar. De jeito nenhum. Não é, e pelo contrário, ela é muito profunda porque ela lê pessoas, ela cuida de gente. Então, ser humano não é algo simples. Então, eu digo, ela não é fácil, mas ela é simples. Ela é simples. Não é que ela seja fácil. Ela precisa trabalho, precisa esforço, precisa dedicação, precisa treino, mas ela é simples. Por exemplo, tem receita de bolo que quando você lê a receita dos ingredientes e do modo de preparo, você diz, uau, é simples. Mas quando você vai fazer, não é? Você vê o trabalho que dá e você vê a dificuldade e muitas vezes o bolo não fica solado, ou ele fica muito doce, ou fica sem açúcar, ou ele fica muito seco, ou ele fica muito não sei o que lá. Por quê? Porque apesar da receita ser simples, ela não é fácil. Para ela ficar fácil, você precisa repetir o simples várias vezes até ela ficar fácil. Então, o líder inspirador, para ele é fácil liderar, não porque a liderança inspiradora é fácil, mas porque ele treinou muitas vezes o simples e aí ficou fácil. É como um drible do Messi, é como uma falta do Rogério Ceni, é como um salto da Rebeca Andrade, é como um lance de skate da nossa amiga lá, medalhista de ouro agora, a nossa jovem lá. Como é o nome dela, Renan? A skatista. Skatista Raíssa. A Raíssa. É como um lance de skate da Raíssa. Eu te pergunto, aquilo que ela faz é simples. É subir em cima de um skate e o quê? Fazer a manobra. Mas não é fácil. Outro exemplo, maratona. É simples correr uma maratona de 40 quilômetros? Como é que é? Pisa e vai. Um passo depois do outro, né? Um passo na frente do outro e vai. Mas eu pergunto, é fácil? Não. Bota um tênis, um passo na frente do outro. Que coisa mais simples do que ser um maratonista de maratona? Não tem coisa mais simples do que isso. Mas não é fácil. A liderança inspiradora é a mesma coisa. Ela é simples, mas exige treino,
dedicação e bastante trabalho também. Ok, Rodrigo. Foram essas perguntas aí, acredito que esclareceu muito para as pessoas, né, ter tirado as suas dúvidas aí. Muito bom. bacana, fico muito feliz e espero que a gente agora, a partir de agora, Sim. não é? De algum tempo, não sei se semanalmente ou quinzenalmente aqui no canal, a gente traga, né, o momento de perguntas e respostas, né? Para quem fez a pergunta ter a resposta dada e, é claro, aquele que também não fez a pergunta também aprende com os outros, né? E a liderança inspiradora é isso, é um dia a dia, é aprender com o outro, é a comunhão de conhecimento, né? De informações. E deixa aí o teu comentário, se fez sentido para você, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal José Rodrigo, né? Sempre falando de liderança inspiradora. Abraço.